complicado, né, afirmar se deve ou não realizar a troca, se troca ou não troca o fluido da transmissão, independente da KM, se troca com 40, 50, mecânico diz para trocar, concessionária diz para não trocar. Eu tenho um vídeo de um engenheiro, eu só não lembro de qual montadora que ele é, no qual ele é questionado justamente essa parte. Por que algumas montadoras estipulam prazo da troca do fluido enquanto outras não? A resposta dele foi que vai depender do projeto que o câmbio foi realizado, vamos dizer assim. Tem projeto que prevê a troca do fluido juntamente com o filtro, e outros não. Esses câmbios que não prevêem a troca, foram realizados cálculos, né, no qual deduziu-se que o filtro do fluido da transmissão, juntamente com o próprio fluido, são capazes de reter todas as impurezas sem causar maiores danos à transmissão durante toda a sua vida útil. E no qual essa sujeira ficaria no filtro ou então dispersa no próprio fluido, sem causar danos em entupimento de galerias ou de válvula de gaveta ou emperramento de pistões, porque a única coisa, o que mais se desgasta numa transmissão são os pacotes, né? Eles têm um limite de desgaste, e esse limite de desgaste, o próprio fluido, a quantidade de fluido, enfim, é capaz de suprir essa necessidade sem que o fluido perca as suas propriedades tanto de pressão hidráulica quanto de lubrificação e trocação térmica. Então eu achei bem plausível, né, essa afirmação desse engenheiro. Tanto que o problema do L4, se tratando agora especificamente do L4, não é só o L4 que diz para não trocar, tem muitos outros câmbios também que vêm dizendo que não há necessidade de troca. O problema do L4 nunca foi a troca ou não a troca do fluido. Foi simplesmente uma peça defeituosa que não conseguia durar a vida útil do câmbio. Essa peça todos conhecemos, que é a solenoide. Devido talvez à temperatura, né, o câmbio L4 tem um problema assim de refrigeração, talvez seu trocador de calor não tenha sido totalmente tropicalizado, vamos dizer assim. Tanto que no AT8, o trocador térmico, o trocador de calor é maior do que no L4, e isso ajudou muito o AT8 a não ter tantos problemas quanto o L4. E a outra medida tomada pela Citroën foi a troca da solenoide. A solenoide antes era da Acurex, foi trocada pela Born Warren, que é uma outra fornecedora de peças aí para automotivas, né? E essa outra marca de solenoides tem um desgaste, né? Tem uma durabilidade bem maior, tem um desgaste menor. O problema do L4 é que quando ele começa a apresentar sintomas, as pessoas raramente vão e resolvam, porque você desliga e liga o carro, ele volta ao normal, e elas vão postergando. Volta ao normal aparentemente, mas a pressão não está legal, porque quem controla a pressão é justamente a solenoide. Se ela não está trabalhando legal, a pressão não fica legal. Se a pressão não está legal, o câmbio em determinados pontos, em determinado torque, em determinada aceleração, pode apresentar patinação. E a patinação, cara, uma embreagem patinando, todo mundo sabe, né? O desgaste é enorme. É onde você tem um grande desgaste no câmbio. Aí a pessoa vai e troca a solenoide e não resolve. Claro que não vai resolver, você está com um desgaste muito grande aí nos pacotes de embreagem, na cinta, nos tambores. Então não vai adiantar você trocar só o fluido. Outro caso também que tem, né, é na troca do fluido. A pessoa esquece que um fluido novo tem um poder de dispersão de partículas muito maior do que o óleo já degradado, né? Já um óleo já tem algumas partículas dispersas no próprio fluido. E como o óleo novo ele tem esse poder maior, ele vai levar muita sujeira para o filtro. Se trocar um fluido sem trocar o filtro, né? Você vai levar muita sujeira para o filtro,
O filtro ficando saturado, cara, acabou, o câmbio não vai rodar. E eu já vi casos, né? Eu tenho 4 anos aí de grupos, e nesses 4 anos eu já vi muito caso de pessoas que foram, trocaram fluido e simplesmente o carro parou de funcionar. Ou na mesma hora, né? Já desceu do elevador e já não andou, ou então depois de algum prazo aí, depois de 5, 7 mil quilômetros, o carro começou a apresentar problemas no câmbio. Aí vai desmontar o câmbio, o filtro totalmente saturado. Não é porque ele está saturado, porque o fluido novo levou muita impureza para as impurezas que estavam dispersas no óleo velho, levou essa impureza tudo para o filtro, que no qual o projeto não previu isso, né? Para não suportar essa quantidade de dispersante no filtro, né? Aí vem outro problema. Então eu posso trocar o óleo e trocar o filtro? Pode. Só que para trocar o filtro, você tem que desmontar a caixa toda. Não é igual um filtro de motor, que você tem um local específico para o filtro, ou outros câmbios que prevê a troca, como do Corolla, ou então aquela 6T30, 6T40, que são os câmbios da GM, que você tem um filtro externo, ou removendo o cárter você consegue acessar o filtro. No caso do L4 você tem que tirar toda a caixa, tirar o conversor de torque, desmontar toda a caixa para ter acesso ao fluido. Desmontar o bloco hidráulico, né? Desmontar por completo a caixa para ter acesso ao fluido. E nenhum mecânico, né, que tenha responsabilidade vai abrir uma caixa para trocar um fluido e na hora que ele olhar a caixa, ele vai ver peças degradadas já, né, devido às... Você não sabe como foi a vida útil do câmbio, se ele sofreu muito com temperatura, se ele sofreu patinação. Chega lá, você tem tambor riscado, você tem cintas gastas. Nenhum mecânico com responsabilidade vai montar essa caixa com essa cinta já gasta, com esse tambor gasto. Aí vem mais custo. Se o tambor suportar um passe, beleza. Se não suportar, cada tambor aí tem um tambor que custa 600 e pouco, o outro custa 400 e pouco. Então foi mais de R$ 1.000 só nos tambores. E ainda tem as cintas, que são em torno de 300 e alguma coisa cada cinta. Então já só aí, mais o óleo, mais o filtro, foi tranquilamente R$ 2.000 sem a mão de obra do mecânico. Como você já teve que mexer nisso, aí que vem aquele outro detalhe, né? Um conselho que eu ouvi de mecânico especializado em AL4 e não foi de um só não. Me disseram isso, já foi o pessoal da 3E Moto, o pessoal ali da mecânica do Beto, pessoal da Léo Matic, da Mário Matic em São Paulo. Vários conselhos, eu até coloquei isso nos grupos na época, que foi em relação a essa troca, né? O que eles me aconselharam? Disseram o seguinte: as chances de eu trocar o óleo e saturar o filtro são altas. Aí eu teria que trocar o óleo e o filtro. E se eu tiver que trocar o filtro, eu vou ter que abrir o câmbio. Se eu abrir o câmbio, consequentemente eu vou ter que fazer uma limpeza no corpo de válvula, ter que trocar junta, ter que trocar anéis, vou ter que trocar, muito provavelmente o pessoal já pede para trocar solenoide por prevenção. Aí chego lá, talvez eu já tenha uma cinta já com meia vida, né? Então eu vou ter que trocar a cinta e tal. E que ele me diz: anda com o carro, o dia que ela apresentar a primeira anomalia, você para, troca óleo e solenoide e anda novamente. Se por aí não resolver, aí sim você vai ter que abrir a caixa. Enquanto isso, rode tranquilo, porque você gastar, sei lá, 4.000 daqui 2, 3 anos, ou gastar 2.000 agora, 2, 3.000 agora, não vai fazer muita diferença aí na parte de manutenção do câmbio. E esse foi o conselho que eu tive. O áudio ficou um pouquinho grande aí, mas acredito que dê para a maioria entender. Sobre o custo aí, manter um C4 com o câmbio L4, coloque o seguinte pensamento na cabeça. Quanto que custa uma embreagem de um manual? Em torno aí, se você achar com sorte, uns R$ 600, R$ 700. Se você for na concessionária, utilizar uma original, uns 1.500, uns 1.800. Mas a troca do mecânico, uns R$ 200 mais ou menos, 300, vai depender de região para região. Então você vai gastar aí, vamos supor, aí uns R$ 1.000. Né? E normalmente numa troca de embreagem você já aproveita e já troca o fluido da caixa. Então, R$ 1.000 já foi.
Isso se não tiver que trocar atuador, né? Alguma coisa mais específica assim. Quanto tempo dura uma embreagem aí? Depende muito do uso, não é? Se você pegar mais rodovia, pode durar muito, mais de 100 mil quilômetros, 150 mil. Se você pegar muita cidade, arranca demais, troca de muita marcha e tal, vai durar o quê? 70, 80, 90 mil. Cara, vamos supor que a solenoide com fluido dure mais ou menos isso. 70, 80 mil para quem pega muita cidade, para quem pega muita rodovia. O meu, por exemplo, tem 213 mil, nunca troquei solenoide, né? Comprei de único dono, não sei se o antigo dono trocou, mas pelo que ele me afirmou, não. Então, né, dura praticamente a vida do câmbio. Mas aí vamos supor que a pessoa vá e tenha que trocar solenoide. Quanto que ele vai gastar? Peça, nós já vimos aí, ó, já coloquei vários links, que o pessoal gasta em torno de 700, 800 reais em peça, né, com aquele kit mais completo da 3E Moto é em torno de 800 sem o óleo, que é junta, tem anéis, tem tudo. Se o cara quiser só trocar solenoide, só para resolver o problema e óleo, cada solenoide é 250 reais, 230, 250, então 500 aí, vai gastar mais ou menos o preço da embreagem com o fluido. O resto também é mão de obra. E numa mão de obra de uma troca de solenoide não deveria ser tão caro. Alguns cobram caro pelo fato do cliente ser leigo. Mas aqui na minha região o pessoal cobra em torno de 200, 300 reais para trocar solenoide. O mesmo valor da troca de uma embreagem. Então os custos e as quilometragens entre um câmbio automático e um manual, por esse ponto de vista, são praticamente os mesmos. O problema do automático é aquilo que eu já falei, né? Começa a apresentar problema, a pessoa não troca, posterga, aí tem que gastar 4, 5, 6 mil.